Bem-vindos à nossa aula de número 280, 280. Olha onde nós chegamos, hein, pessoal? Juntos. Número 280, item 3 do capítulo 37, item 3 que trata a ilusão dos antigos liberais. A ilusão dos antigos liberais. Nós estamos no capítulo 37, começamos a parte 7 do livro, não é verdade? Parte que trata, bom, o capítulo 17 que trata do caráter das peculiaridades da ciência econômica, né? A parte 7 do livro que fala da importância, nós vamos discutir a importância da ciência econômica, começando pelo capítulo 37, que trata das peculiaridades. E o item 3, a ilusão dos antigos liberais. Vamos ver do que se trata essa ilusão dos antigos liberais, que é uma peculiaridade apontada por Ludwig von Mises. As massas, as legiões de homens comuns, não concebem ideias, sejam elas verdadeiras ou falsas. Apenas escolhem entre as ideologias elaboradas pelos líderes intelectuais da humanidade. Está dizendo que as massas, o homem comum, segue alguém. Ele não concebe as coisas. Mas essa escolha é decisiva e determina o curso dos eventos. Se preferirem doutrinas falsas, nada poderá impedir o desastre. A filosofia social do século das luzes não se deu conta dos perigos que poderiam advir da prevalência de ideias falsas. As objeções habitualmente apresentadas contra o racionalismo dos economistas clássicos e dos pensadores utilitaristas são inconsistentes, mas havia uma deficiência nas suas doutrinas. Pressupunham ingenuamente que tudo quanto fosse lógico e razoável prevaleceria. Não chegaram a imaginar a possibilidade de a opinião pública apoiar ideias espúrias, cuja aplicação viesse a ser danosa para a prosperidade e ao bem-estar, e a concorrer para a desagregação da cooperação social. Ah, Rodrigo, mas isso era antigamente. Hoje eu vejo amigos dentro do Ilan, empresários industriais, apoiando Trump, as ideias de protecionismo. Hoje em dia, é moda desmerecer aqueles pensadores que criticavam a fé que os filósofos liberais depositavam no homem comum. Apesar disso, foram pensadores como Burke e Haller, Bonald e de Maistre que chamaram a atenção para o problema essencial que os liberais não haviam percebido. A gente está falando já de conservadores como Burke. Não me engano, o primeiro nome é Edmund Burke, né? Foram eles que souberam avaliar o comportamento das massas mais realisticamente do que os seus adversários. Esses pensadores conservadores, sem dúvida, iludiam-se ao pensar que o sistema tradicional de governo paternalista e a rigidez das instituições econômicas pudessem ser preservadas. Louvavam o ancien regime, ou seja, a monarquia, até hoje, pela prosperidade que havia proporcionado e por haver até mesmo humanizado a guerra. Mas não perceberam que precisamente essas realizações haviam dado lugar a um aumento demográfico e, portanto, a um excedente populacional para o qual não havia mais espaço no antigo sistema de restricionismo econômico. Ignoraram o surgimento de uma classe de pessoas que não poderia ser absorvida se prevalecesse a ordem social que desejavam perpetuar. Não conseguiram oferecer uma solução para o mais sério problema que a humanidade teria de enfrentar com o advento da Revolução Industrial. O capitalismo deu ao mundo aquilo que ele precisava: um melhor padrão de vida para uma população em constante crescimento. Mas os liberais, os pioneiros, os defensores do capitalismo não chegaram a perceber um ponto essencial. Um sistema social, por mais benéfico que seja, não pode funcionar sem o apoio da opinião pública. Não previram o êxito que a propaganda anticapitalista teria. Depois de haverem destruído o mito da missão divina de uma realeza sagrada, os liberais se deixaram seduzir pelas não menos ilusórias doutrinas que sustentam o poder irresistível da razão, a infalibilidade da volonté générale, ou seja, da vontade geral, e a divina inspiração das maiorias.
A longo prazo, pensavam eles, nada pode impedir a melhoria progressiva das condições sociais. O melhorismo. Ao desmascarar antigas superstições, a filosofia do iluminismo havia, de uma vez por todas, implantado a supremacia da razão. Os resultados das políticas de liberdade seriam uma demonstração irresistível das vantagens da nova ideologia. Nenhum homem inteligente se atreveria a questioná-la. Isso já vai contra a própria ciência. Estava implícita na convicção desses filósofos que a imensa maioria das pessoas é inteligente e capaz de pensar corretamente. Não ocorreu aos antigos liberais, que a maioria poderia interpretar a experiência histórica com base em outras filosofias. Não imaginaram a popularidade que viriam a ter os séculos XIX e XX. Ideias que eles considerariam como reacionárias, supersticiosas e inconsistentes. E é o que nós vimos. Nós vimos na pandemia, no rasgar da ciência, e ninguém, de fato, pirou. A ciência continua nas universidades, que já viraram um centro de qualquer coisa, menos de ciência. Estavam tão convencidos do fato de que todos os homens são dotados com a faculdade de raciocinar corretamente, que não saberiam interpretar adequadamente os presságios, consideravam todos esses maus augúrios apenas como recaídas passageiras, episódios acidentais sem importância para o filósofo que contemplava a história da humanidade sub espécie aeternitatis. Digam aos reacionários o que quiserem, há um fato que não poderão negar, que o capitalismo propiciou a uma população em rápido crescimento um padrão de vida cada vez melhor. Pois foi precisamente esse fato que a imensa maioria contestou. O ponto essencial das teses de todos os autores socialistas, e particularmente das de Marx, é a afirmativa de que o capitalismo resulta no progressivo empobrecimento das massas trabalhadoras. Em relação aos países capitalistas, o equívoco desse teorema não pode ser negado. Em relação aos países subdesenvolvidos, que só foram afetados superficialmente pelo capitalismo, o crescimento demográfico sem precedentes não parece confirmar a interpretação de que as massas estão cada vez mais em pior situação. Esses países são pobres em comparação com outros mais avançados. Sua pobreza é fruto do rápido crescimento populacional, dado pela baixa mortalidade que as vacinas do mundo capitalista propiciaram. Preferem ter mais filhos do que elevar o seu padrão de vida. A decisão é deles. Mises está dizendo isso. Mas não se pode negar o fato de que tiveram os recursos necessários para prolongar a duração média de vida. Teria sido impossível criar tantas crianças sem um aumento dos meios de subsistência. Apesar disso, não apenas os marxistas, mas muitos autores burgueses afirmam que a predição de Marx quanto à evolução do capitalismo foi, de um modo geral, confirmada pela história dos últimos 100 anos. Cara, Mises dá vontade de dar na cara de todo mundo. É isso aí, Mises, está certo. E assim encerramos o capítulo 37, para chegarmos ao capítulo 38, a importância do estudo da economia, né? Começando com o estudo da economia. Pois bem, pessoal, prazer enorme. Próxima aula, obviamente, é a videoaula expositiva baseada neste trabalho, né? Neste capítulo. Nos vemos lá. Até lá.